Muito bem, meus amigos do EmpreendaCast, estamos aqui mais uma semana para mais uma pílula de tecnologia e transformação digital. Na semana passada a gente falou de um assunto um pouco mais polêmico no mundo de tecnologia, que era o RPA, e hoje nós vamos falar de um assunto mais polêmico ainda, que é low code e no code. Meu nome é Wellington Cruz, eu sou host do podcast PPT no Compila. Se você ainda não conhece o PPT no Compila, se você ainda não nos segue aqui no Spotify ou aqui no YouTube, dependendo de onde você está nos vendo, você pode procurar aqui no link na descrição e já nos seguir e dar lá o seu joinha para que você fique por dentro desse tipo de tecnologia que a gente trata aqui nessas pílulas, né? Que o PPT não Compila, ele é um podcast de tecnologia e transformação digital. Então, se você é entusiasta ou se você é da área, confere lá o PPT não Compila que a gente trata com muito mais profundidade esse e outros assuntos do mundo de tecnologia. Te espero lá. Hoje o nosso assunto é low code e no code, que são plataformas de low code / no code. Eu vou falar low code só pelo resto do episódio, porque senão fica muito longo a gente falar low code e no code. Mas low code basicamente é um conceito que algumas plataformas utilizam para desenvolvimento de software com pouco código ou nenhum código envolvido, né? Então, o que essas plataformas vendem é que não necessariamente é necessário programar. Aí aqui entra o primeiro parênteses que eu quero fazer e que quero discutir com vocês, levantar essa bola com vocês, que é o que é programar ou não, tá? Se programar é necessariamente escrever código ou não, tá? Mas eu quero entrar nessa discussão com vocês para que vocês reflitam de uma forma mais completa, com mais detalhes. Mas o que essas plataformas vendem é, sem precisar escrever código, você pode criar uma aplicação web, você pode criar uma aplicação mobile de uma forma muito mais rápida e mais eficiente do que se você partisse, como a gente chama em tecnologia, from scratch, do zero, criando esse software, esse aplicativo nas plataformas de desenvolvimento de software comuns. Então, dentro de uma plataforma low-code, basicamente com alguns cliques, arrastando alguns componentes, você teria esse software pronto de uma maneira muito mais rápida, sem ter que escrever algumas milhares de linhas de código. Será que isso é de fato factível? Será que isso é de fato possível? Primeiro eu queria dizer para vocês aqui que esse conceito de low code e no code, ele não é novo. Ele ganhou mais atenção ultimamente no mercado de tecnologia, principalmente pela escassez de programadores no mercado de trabalho brasileiro e mundial, né? E tem chamado bastante atenção justamente por esse discurso que pega muito bem numa camada mais executiva de que você consegue entregar mais rápido, com um custo mais acessível, e você consegue fugir um pouco desse gap de profissionais que fazem programação. Mas esse conceito, como eu disse, ele não é novo. Quem é mais velho na área de tecnologia deve lembrar aí de alguns editores de código HTML, por exemplo, mais antigos, como o FrontPage, o Dreamweaver, que basicamente eram editores visuais que você criava ali as suas páginas, as suas aplicações web de forma visual, sem necessariamente precisar saber JavaScript, HTML diretamente no código. Você tem a opção de fazer aquilo no código, caso quisesse fazer algum ajuste, mas esse código ele era gerado automaticamente conforme você criava essa aplicação no modo visual. Nessa época a gente chamava essas aplicações de aplicações WYSIWYG. Não sei se alguém já ouviu. Se você já ouviu esse termo WYSIWYG, coloca aqui embaixo no comentário, porque você tem mais tempo aí na área de tecnologia e a gente pode bater um papo sobre isso. Mas a sigla WYSIWYG era basicamente What you see is what you get. Então, eram aplicações que você criava através do modo visual e aquilo que você via era o que você tinha depois como uma aplicação. Nem sempre isso era realidade, porque você criava aquilo dentro da aplicação que gerava o código e o resultado do código nem sempre era o esperado ou o mesmo que você via naquela plataforma. Hoje essas plataformas estão muito mais modernas e muito melhores do que
10, 15 anos atrás, né? Então hoje nós temos plataformas muito boas de low-code disponíveis aí no mercado, como OutSystems, Pegasystems, etc., que realmente você consegue criar uma aplicação em alguns minutos ali, com alguns cliques arrastando alguns componentes, e você de fato obtém o resultado esperado, que é aquele resultado que você está vendo. Mas o ponto de discussão e o ponto principal que eu quero levantar aqui com vocês é: qual é a aplicabilidade de fato desse tipo de aplicação, esse tipo de plataforma de desenvolvimento de aplicação? Será que no médio e longo prazo a demanda por programadores e o desenvolvimento de software como nós conhecemos vai mudar de fato? Nós vamos trabalhar com plataformas de desenvolvimento que são simplificadas? Eu não vou precisar mais programar para fazer aplicações? E aí é o primeiro ponto que eu quero discutir com vocês. Não é porque você não escreve um código que você não está fazendo programação. Você pode estar fazendo a programação de uma forma muito mais visual, não necessariamente escrevendo uma linha de código, mas você ainda precisa ter conceitos de estrutura de dados, você precisa ter conceitos de tomadas de decisão, de laços, de lógica de programação, para que você consiga construir uma aplicação, até mesmo com low-code. Então, o fato de você não necessariamente precisar ou não escrever em uma determinada linguagem não significa que você não está fazendo programação. Você está usando uma forma diferente de programar e que, em alguns casos, pode sim ser mais rápida e mais efetiva para tipos de aplicações que são mais triviais. Então, isso de você não precisa saber programar para utilizar uma plataforma low-code não é tão verdade assim como é vendido através dessas plataformas. Como eu disse para vocês, esse tipo de abordagem dessas ferramentas, dessas plataformas, ela é muito sedutora para a camada executiva das companhias, porque vem uma oportunidade de produtividade do mundo de tecnologia sem necessariamente ter que investir em capital humano especializado e com baixo custo de aquisição desse tipo de plataforma. E isso tem que ser tratado com muito cuidado, porque quando você tem uma aplicação que gera outras aplicações, você tem uma curva de produtividade, de fato, que ela tem um pico muito alto no começo, mas que ela tende a cair muito rapidamente. O que eu quero dizer com isso? Alguns tipos de aplicações você consegue desenvolver, de fato, muito rapidamente numa plataforma low-code, que são aplicações mais simples e de uso comum. Então, se você precisa fazer uma aplicação de cadastro, uma aplicação de controle de banco de dados, aplicações simples que a gente chama em tecnologia de CRUD, que é basicamente aplicações que você cria, lê, atualiza e deleta registros, né? Create, Read, Update, Delete. São aplicações basicamente que você controla um banco de dados. Isso você consegue fazer muito rapidamente, muito facilmente numa plataforma de low-code. Mas será que aquela aplicação que cuida da regra de negócio específica, do core do teu negócio, da tua empresa, aquela aplicação que de fato precisa de um processo mais, ter uma regra de negócio mais específica, será que ela tem a mesma produtividade que você teria num código nativo de linguagem de programação, numa plataforma low-code? Alguns estudos dizem que a produtividade ela é semelhante. As plataformas de low-code têm ainda uma grande desvantagem em relação aos códigos nativos, que elas precisam de muito mais hardware para funcionar, né? Porque nós temos algumas camadas de tecnologia para interpretar aquele código que está rodando ali, né? Então, quanto mais longe da linguagem de máquina você está, mais camadas de interpretação você precisa ter. O computador ele trabalha essencialmente com bits, que são zeros e uns, né? Que a partir dali são interpretados para bytes, instruções de processador, etc. E tudo isso, até chegar numa linguagem de programação, passa por uma série de interpretações de linguagem de máquina para a linguagem humana. Quando você cria algumas camadas a mais, que é da linguagem de programação para o visual humano, você tem ainda mais algumas camadas de interpretação e tudo isso requer processamento. Então, tipicamente, uma aplicação desenvolvida através de uma plataforma low-code
precisa de mais hardware, tem pior desempenho do que uma aplicação que é desenvolvida numa linguagem nativa, seja ela qual for, né? Quanto mais próximo da linguagem de máquina você estiver trabalhando, maior o desempenho da sua aplicação. Quando você tem um grande volume de processamento de informações, a utilização desse tipo de plataforma começa a ficar inviável, porque você precisa de muito hardware para processar poucos dados, porque o processamento ele é muito consumido para interpretar a própria aplicação e não para processar regra de negócio. Por que eu quero colocar todos esses pontos aqui para a gente refletir? Low-code e no-code pode sim ser uma ferramenta muito útil e pode ser explorado muito mais, na minha visão, pelo mercado do que é explorado hoje, para suprir esse gap de profissionais de tecnologia que nós temos hoje. Formar um bom programador hoje em linguagens de programação que são amplamente usadas no mercado hoje, como Python, Java, .NET e outras linguagens que são largamente utilizadas, tem uma curva de aprendizado muito grande. A curva de aprendizado para você programar numa plataforma low-code, ela é muito menor. E para empresas e aplicações que demandam aplicações mais simples, pode sim ser uma alternativa. Você não precisa ter uma demanda de profissional altamente especializado para uma aplicação muito mais simples. E talvez essa faixa do mercado de aplicações que são mais simples possa sim ser suprida por essas tecnologias de linguagem de programação mais simples ou de não linguagem de programação. Mas eu acho muito pouco provável que o core da sua empresa, que é aquele microserviço que tem uma regra de negócio muito específica e que precisa de um desempenho muito otimizado, um dia seja substituído por plataformas no code. Mas aí é uma opinião pessoal, o tempo dirá o que a gente vai ver daqui em diante. Para essa semana é isso. Agradeço a audiência de vocês. Qual que é a sua opinião sobre plataformas de low-code e no-code? Deixa no comentário aqui embaixo. Segue a gente lá no PPT no Compila para a gente trocar mais informação sobre isso. Obrigado pela audiência de vocês. Um abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau.